parece que Deus não está agindo na nossa vida. Uma das mentiras que o nosso inimigo quer colocar dentro do nosso coração é de que quando você não está conseguindo vencer aquela dificuldade de caráter que você tem, aquele problema com aquele tipo de pensamento, com aquela ira, com aquele desejo de vingança, com aquele remorso, com aquele ressentimento, com aquela mágoa, talvez você pense assim, poxa, mas eu não consigo lidar com isso. Há tantos anos eu estou tentando mudar de atitudes, estou tentando mudar de pensamento, mudar de práticas, mas volta e meia, olha o que acontece, estou aqui de novo fazendo a mesma coisa. E aí parece que Deus me ajuda, onde está o Senhor? O Senhor está agindo na minha vida, eu acho que nem salvo eu sou, porque a situação é tão ruim que eu volto a praticar coisas que eu não deveria mais praticar. Mas eu quero dizer para vocês que vocês precisam aprender, e todos nós precisamos aprender sempre da graça de Deus. Deus atua em nossa vida, mesmo quando as coisas são difíceis e mesmo quando nós falhamos gravemente contra Deus, Deus continua atuando em nossas vidas. Deus nos salvou pela sua graça. Quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado, nas trevas, Deus, em sua misericórdia, enviou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados, e Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E pelo ministério da palavra nos foi pregado o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo nos trouxe arrependimento, mudança de coração e desejo de entregar-se à fé em Jesus Cristo. Pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus veio até nós em sua graça e nos salvou. Mas uma outra coisa que é errado você fazer, além de pensar que Deus não está agindo na sua vida, que é uma mentira, porque Deus está agindo, uma outra mentira é você dividir e pensar que quando você foi salvo pela graça. E agora que você está na sua vida, na sua jornada de crescimento espiritual, agora é contigo. Agora é você que tem que fazer por merecer. Você que tem que crescer. Você que tem que dar um jeito de melhorar. Então a pessoa ela vai para o esforço. Você tem que fazer força. Você tem que ser diferente. E você vive tentando colocar frutas boas numa árvore que está ruim. Quando na verdade Deus precisa cortar aquela árvore do mal que está dentro do meu coração, aquele ramo de natureza pecaminosa que está crescendo na minha vida precisa ser confessado e Deus precisa cortá-lo da minha vida para que os brotos da nova natureza cresçam e frutifiquem. Deus quer que você entenda que Ele está com você. O Espírito Santo de Deus foi concedido a você através da palavra. Ele é o selo da tua salvação. Ele é a garantia de que você tem um lugar no céu. E Deus quer que você tenha a certeza de que não é mais você quem vive, mas Cristo é quem vive em você. E esse viver que você vive na carne, você vive pela fé naquele que te amou e a si mesmo se entregou por você. Essas verdades espirituais que têm que substituir as mentiras de um coração incrédulo. As mentiras que nós estamos inventando para dizer assim, eu não consigo, eu não sei fazer, você não sabe fazer, você usa a desculpa de dizer que não sabe, que não consegue, para negligenciar o poder ativo do Espírito Santo dentro de você. Às vezes você diz assim, eu não sei fazer, eu não sei mudar, eu não sei parar de mentir, eu não sei parar de fazer tal coisa, mas é porque talvez você não tenha se apropriado do poder transformador do Espírito Santo, que é poderoso para você fazer em você muito mais do que você imagina ou muito mais do que você pediu. Deus, Ele é o nosso guerreiro, Ele é o herói da nossa história, Ele venceu no passado, Ele vencerá no futuro e Ele está vencendo na nossa vida agora, meus irmãos. Deus venceu a condenação do pecado, Deus vencerá
todo tipo do pecado no final, mas Deus está vencendo o poder do pecado em nossas vidas e nós precisamos, pela fé, nos apropriarmos dessa graça que vence, dessa graça que triunfa. Porque quando essa graça triunfa em nossa vida, quando esse favor imerecido de Deus vence em nossa vida, em primeiro lugar, nós passamos a enxergar os inimigos que estão à espreita, os problemas que atingem a nossa alma. Portanto, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, ela detecta aquilo que está acontecendo de errado na tua vida. Às vezes você tem pontos cegos na tua vida. Quando você está jogando, por exemplo, futebol, você não tem como olhar em todas as direções dentro de uma quadra, dentro de um campo. E às vezes o teu colega, o teu companheiro que está jogando futebol com você, ele grita: ó ladrão, ó ladrão. Ele não está dizendo que tem um ladrão na quadra. Ele está dizendo que está lá alguém que vai roubar a bola de você, que vai tirar a bola de você. Quando, por exemplo, eu estou dirigindo, muitas vezes eu não enxergo as lombadas. A Maia já se acostumou com isso e dela grita: ó lombada! Ó lombada! Porque às vezes eu não consigo enxergar as lombadas. Às vezes, como eu tenho um olho que enxerga bem menos aqui, esse olho esquerdo, então vem um motoqueiro aqui da rotatória, e eu não consigo enxergar com esse olho aqui rápido. Ela diz: ó moto! E ela vive me dando susto. Assim como tem dias que ela está olhando uma coisa na natureza lá, e eu estou andando com o carro, e ela diz: olha lá! E eu acho que é uma coisa que é um perigo, e não é um perigo. É só uma coisa bonita que tem lá na natureza. Às vezes os avisos são bons, né? Às vezes é só para enxergar coisa bonita. Mas o que eu quero dizer é que a graça de Deus, ela mostra onde as coisas estão problemáticas na nossa vida. O texto diz que educa para renegar a impiedade e as paixões mundanas. É pela graça de Deus que você percebe, como a oração bonita que o Marcel fez: Pai, me ajuda a não querer lidar com as coisas motivado pelo meu orgulho, como se eu pudesse resolver. Isso é um testemunho que ele está dando aqui. Entende? Ele está pegando o cacto da vida dele, ele está colocando porque ele está dizendo assim: Deus, me ajude. Como nós precisamos de ajuda. Porque muitas vezes nós fazemos isso. E como é que ele fez essa oração? Porque a graça de Deus tocou no coração dele. Porque o Espírito Santo de Deus tocou no coração e disse: nós precisamos mostrar o problema que está dentro da gente. E que a gente precisa de mudança. A gente precisa de ajuda. Existem paixões contra Deus que atuam no nosso coração. Às vezes paixões legítimas, que você quer ter um descanso a mais, que você quer ter umas férias mais prolongadas, que você está estafado, que você está, às vezes, apertado na tua situação financeira e você quer trabalhar mais, ou você também tem o desejo de poder fazer alguma coisa para o teu divertimento. Só que, às vezes, esse teu desejo ocupa o lugar que Deus quer colocar outra coisa lá. Às vezes, Deus quer que você se desestresse fazendo uma coisa produtiva para o reino de Deus e não só tirando dias de descanso. E às vezes paixões mesmo mundanas, como pensamentos impuros, a avareza do coração, o desejo de ter, porque acha que vai ter mais valor diante das pessoas se tiver mais, se tiver um status, se tiver uma segurança maior, então vai parecer para as pessoas que você está melhor na vida do que os outros, que você é mais organizado, que você é mais certinho com as coisas. Às vezes existem vinganças que estão dentro do nosso coração, fofocas, iras que quando uma pessoa tem um problema de ação, de caráter, nós queremos apenas destruir e não queremos tentar ajudar e se colocar ao lado.
São paixões mundanas que entram no nosso coração e que estão trabalhando dentro de nós. Quantas vezes você se alegrou pelo bem que alguém obteve, pela alegria que alguém está passando, por uma vitória que alguém alcançou na sua vida? Quantas vezes não te deu a tentação de você ficar com inveja e dizer assim, por que isso não aconteceu na minha vida? E quantas vezes você já não ficou com dificuldade de chorar com aquela pessoa que está passando por uma tristeza muito profunda, e você não foi lá, não deu um abraço, não se compadeceu? Quantas vezes isso acontece conosco, meus irmãos? São paixões mundanas, são iniquidades, são maldades que tem dentro do nosso coração, e a graça, ela detecta, ela mostra, qual foi a tua motivação quando você fez isso? Qual foi o teu interesse quando você fez aquilo? A graça de Deus, ela revela aquilo que está escondido nas nossas atitudes. Ela mostra aquilo que precisa ser transformado. Essa é a graça de Deus que atua dentro do nosso coração. Imagine você ir ao dentista, e quando você está lá no dentista, o dentista está lá com o aparelhinho na sua boca, e você está lá ouvindo ele conversar com você. É tão interessante que o dentista ele gosta de conversar com uma pessoa que está com a boca aberta e não tem como reagir. E ele fica conversando com você, e ele pega aquele aparelho e... acho que é assim. E aí ele vai para dentro da tua boca com aquele aparelho, e você fica lá assustado com aquilo que está acontecendo. Aí ele está conversando, está tão empolgado, passa todo aquele período que ele está trabalhando em você, e daí ele olha lá o prontuário e vê lá na lista dos dentes, poxa, eu cometi um engano, eu perfurei o dente errado, era do outro lado, eu fiz errado. O que você teria vontade? Teria vontade de chorar, né? Ficaria muito triste, né? Então, a graça, ela mostra onde está o problema. Onde está o problema no nosso coração? Quando nós não estamos olhando as coisas pela graça, qual que é a nossa tendência de olhar para as coisas? Nós olhamos que o problema está fora de nós. A gente pensa assim, eu estou fazendo isso, eu estou vivendo assim, porque lá no meu passado, meu pai e minha mãe fizeram aquilo, fizeram aquele outro. Alguém me magoou, alguém me machucou muito forte, alguém se aproveitou de mim. Essa circunstância é muito difícil, estou passando por um problema muito sério. É por isso que eu estou agindo desse jeito, é por isso que eu não consigo me controlar. Eu tenho mágoas, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades que eu estou atravessando. Eu quero dizer assim, gente, a graça de Deus, ela vai mostrar para você que os problemas não são as circunstâncias, o problema não são os relacionamentos que você tem. O problema é o coração e a forma como ele encara as adversidades. Se o coração vai tomar escolhas sábias, motivadas pela dependência de Deus, diante da dificuldade, ou se o coração vai tomar escolhas tolas, motivadas pela carnalidade. Então, o grande problema não é o caso de, meu pai era embriagado, então agora eu tenho que ser embriagado. O outro diz, meu pai era embriagado, por isso que eu não vou ser embriagado. A questão não está no pai embriagado, a questão está na decisão que você faz em ter uma circunstância adversa. Essas coisas impactam a tua vida? Não tenho dúvidas. Você está passando por uma dificuldade financeira, um problema de relacionamento, uma pessoa difícil de lidar, isso vai impactar a tua vida? Vai. Alguém está sofrendo na tua família? Isso vai trazer dificuldade para você. Mas esse não é o fator determinante que está prejudicando as tuas decisões. O problema está dentro do coração, dentro daquilo que comanda você. Jesus disse, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. A boca fala do que o coração está cheio.
O que governar o meu coração é aquilo que vai determinar as minhas ações. Por que eu ajo como eu ajo? Eu ajo como eu ajo porque tem alguém governando o meu coração. Se eu ajo errado, com certeza não é Jesus que está governando o meu coração. Então eu preciso me arrepender, e a graça que faz isso. A graça faz eu ver as traves que estão no meu olho antes de eu ir lá no meu irmão e dizer assim, ó, você tem um problema assim, você tem um problema assado, eu estou sofrendo porque você está fazendo isso comigo. Antes de eu ir lá no meu irmão, eu olho, eu tenho muito problema, e eu preciso tratar disso, e eu preciso confessar isso, e eu preciso de mudança nisso na minha vida. Aí sim, eu posso ir lá no meu irmão e dizer, meu irmão, você também precisa de ajuda, irmão. Eu sei que eu tenho muitos problemas também. Eu tenho problemas e preciso da misericórdia de Deus e que Deus mude meu coração. Mas, irmão, eu quero também te falar que você precisa de uma mudança nessa vida. Quando a gente está numa equipe, num time, a gente precisa ajudar o outro também. E a graça te dá a capacidade de amar uma pessoa a ponto de falar a verdade para ela. Mas não com raiva, né? Porque muitas vezes, quando a gente quer falar a verdade para uma pessoa, a gente sempre quer expressar com raiva, com força, quando, na verdade, você precisa mostrar para outra pessoa a graça e o amor. Eu estou aqui para carregar a carga com você. Eu sei que você não está dando conta. Eu sei que você precisa de ajuda. Então, eu estou aqui do teu lado. Sou teu parceiro. Vamos junto, né? Então, meus irmãos, a graça, ela faz isso. Ela revela os problemas do coração e ela ensina, ela treina a você ser uma pessoa diferente. Ela treina, ele diz aqui, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Então, a graça de Deus, ela vem com todo o seu equipamento e se aproxima de nós para educar a nossa vida. Ela vem para trabalhar em você. E a graça de Deus não é igual ao professor substituto. O professor substituto aparece lá de vez em quando para os alunos, e os alunos não demonstram respeito nenhum pelo professor substituto. Hoje em dia, nem pelo professor titular, quanto mais pelo professor substituto. Não é verdade? Mas a graça de Deus, ela é sempre titular na tua vida. E ela é sempre constante. E ela trabalha 24 horas por dia na sua vida para transformar o teu coração. Ela luta para você enxergar e escutar aquilo que a tua limitação não te possibilita fazer. A graça de Deus dá ouvidos, dá olhos àqueles que estão com dificuldades para ver as suas próprias dificuldades. E então ela ensina a viver. Ela ensina a viver mudando a roupa de condenado. Se alguém estivesse preso aqui e fosse solto hoje da prisão, você acha que alguém de nós diria assim, olha, eu curti essa roupa da prisão, eu gostei mesmo, é muito maravilhosa, eu estou faceiro com essa roupa de preso, é muito jóia. E eu quero viver com roupa de prisioneiro. Eu não vou mais trocar a roupa de prisioneiro, quero ser sempre visto por aí com a roupa, né, de prisioneiro. É isso que eu quero viver. Isso não seria normal, meus irmãos. Não é normal você sair da prisão e querer viver com roupa de prisioneiro. Da mesma forma que não é normal nós querermos viver com a roupa do pecado. Eu sei que a roupa do pecado, ela é grudenta. Ela tenazmente nos assedia. Ela é uma cola muito forte mesmo. Ela se apega a nós de uma forma que nós não conseguimos. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tola.
nos achando super bem, mas estamos vivendo no pecado, no orgulho de coisas materiais que não levam a nada, no orgulho de ser o espertão que passou a perna no outro, no orgulho de dizer assim, eu não tenho sangue de barata, no orgulho de dizer assim, olha, eu consigo. A gente tem coração de galo, a gente quer ser o galo. Deus quer transformar esse coração e tirar esse peitoral que a gente tem, né? Encher o peito, ficar inflado, para querer dizer que a gente é superior. Deus quer tirar de você essa roupa pegajosa do pecado e quer colocar em você a roupa de filho de Deus, a roupa de alguém que foi transformado. Então a graça, ela é o professor que continua ali, ó. Você precisa deixar disso, rapaz. Ô moça, acorda aí. Você precisa deixar dessa paixão desenfreada aí. Ô menino, você precisa parar de agir dessa forma, aceitar essa maldade no teu coração. Você não pode dar risada dessa maldade que você está fazendo. Você precisa ter mudança. E ela vem para dizer assim, você precisa viver uma nova vida que eu tenho para você. Deus quer que você viva diferente, que você tenha uma vida nova, você seja uma nova criação. É igual o Ben-Hur, ou o Alisson. Chega lá um carro onde eles trabalham, né? E aí eles pegam e ao invés de colocar peça nova lá, trocar peça estragada e colocar peça nova, eles começam a colocar peça ainda mais velha. Eu tenho aqui no meu armário aqui, eu tenho umas peças bem aqui, vai dar para o gasto. E o cliente paga como se fosse nova. Eles não fazem isso. E o Espírito Santo também não faz isso com você. Ele pega aquelas coisas lá difíceis, erradas que tem no teu coração, e ele vai trabalhando para tirar aquelas coisas difíceis do teu coração e colocar coisas que vêm do trono de Deus. É isso que ele quer mudar dentro de cada um de nós. E olha o que diz o versículo 13 novamente. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós devíamos combinar as músicas, mas Deus combina para nós. Daí o Marcel também falou na ministração dele. Imagine quando Cristo voltar, né? E todas essas coisas ruins, elas passarem, e todas as dificuldades que hoje você vive, elas não vão se comparar com a grande felicidade que Deus tem preparado para você. A mesma coisa é na tua vida espiritual. Você precisa olhar para frente e ver assim, você está na sala de espera. Você está na sala do já e o ainda não. Você já foi salvo, mas ainda teus pecados não foram totalmente vencidos. Você já tem um lugar separado lá na presença de Deus, mas ainda você terá que enfrentar a morte. Então você vive numa tensão. Você vive numa luta, mas você precisa, para vencer essa luta, olhar para frente e olhar com esperança. A luta da santificação é sempre uma luta de esperança, uma luta de dizer assim, eu ainda não sou o que Deus prometeu, mas eu já não sou aquilo que eu era, e pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E um dia eu vou ser totalmente transformado pela graça de Deus. Então você precisa sempre perceber que Deus está agindo mesmo quando você não percebe a sua atuação. Quantas vezes você fica ali, né, tenso com uma situação que não muda, né? Às vezes você vai, por exemplo, ensinando uma criança que tem dificuldade de ler, por exemplo. E você vai ensinando aquela criança chega aos 6 anos, não aprende a ler,
Chega aos 7 anos, não aprende a ler. Chega aos 8 anos, não aprende a ler. E você vai insistindo, e você vai insistindo, e você vai insistindo. De repente, aquele menino, ele olha um cartaz e começa a pronunciar as sílabas. E, de repente, tudo aquilo que ele tinha aprendido e parecia que tinha ido para o vazio, ele desperta e diz: era assim? Eu entendi. Eureka! Agora eu sei. Muitas vezes na nossa vida de santificação é assim, irmãos. Você vai lutando com a palavra, você vai orando, você passa dias tristes porque você falhou de novo, porque você errou de novo. Você vem cabisbaixo para a igreja. Nossa, mais uma semana que eu estou indo na igreja, mas olha que dificuldade de ir na igreja. Não estou conseguindo lidar com esses problemas, não estou conseguindo lidar com as circunstâncias da minha vida, não estou conseguindo lidar com as minhas escolhas. Mas, de repente, quando você menos espera, a chama acende. E a luz de Deus brilha no teu coração. Por isso que você tem que esperar lutando. Lutando em oração, lutando na leitura da Bíblia, lutar na questão da igreja, dos cultos, da reunião de oração, da escola bíblica, da reunião dos jovens, lutar de estar na comunhão dos irmãos, lutar de estar na Santa Ceia, lutar de estar nos batismos. Você precisa lutar. Enquanto você espera a volta de Jesus, você precisa viver uma espera ativa, uma espera vigilante, uma espera que é de luta, como se você fosse um sentinela, como aquele que diz: eu espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Irmãos, a vida cristã é uma vida de perseverança. A vida cristã é uma vida de contínua dependência de Deus, mesmo em face de muitas e muitas e muitas quedas. Todos os dias nós estamos tropeçando, derrapando na lama do pecado. Mas todos os dias Jesus está lá, pronto para te ouvir pedir perdão. Todos os dias Ele não perde a paciência com você. Todos os dias Ele não faz igual você faz para os outros. Agora vem pedir perdão. Depois de tudo que fez, chega para mim e pede perdão. Você está louco. Se fosse a gente, ia agir assim. Mas Jesus não. Jesus está todo dia. Está voltando para casa, né? Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para cuidar de você. Vem aqui. Você precisa de mim. E eu quero você. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero cuidar de você. Jesus quer cuidar de nós. Então nós precisamos nos voltar para essa graça, para esse amor imerecido de Deus, que é o meio pelo qual Deus nos transforma. É muito interessante quando você tem uma criança e ela está aprendendo a comer. Como é que fica o chão quando uma criança está aprendendo a comer? Fica sujo. A criança pega, eu já presenciei crianças, as minhas também, pega com a mão, coloca assim, coloca no cabelo, e aí começa, faz aquela lambuzeira, daí quando elas estão bem de birra, assim, elas pegam e fazem assim na mesinha. Faz assim. Tem umas irmãs que chegavam a trazer capa, assim, umas lonas assim, para defender o chão, a mesa e tudo para defender. Mas ao passar do tempo, aquela criança ela vai aprendendo a comer. Ela usa a colherinha, daí depois ela usa o garfinho. Daí um dia ela vai nas aulas de etiqueta, aí ela começa, vamos comer bem finesse. Ao invés de comer com o garfo na mão direita, come com o garfo na mão esquerda. Né? Gente, talvez na tua vida, ou talvez na minha vida, eu ainda seja aquele bebezinho que estou...
Deus não quer que a gente permaneça assim. Mas Deus está trabalhando para fazer com que você seja alguém transformado. E você precisa esperar nisso que Deus está fazendo em você. E as tuas quedas, as tuas dificuldades fazem parte desse processo. Fazem parte desse processo de você, mas um processo de você reconhecer que você precisa da misericórdia de Deus. Que você precisa de Deus para transformar a sua vida. No versículo 15 ele fala: diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Deus nos chama, meus irmãos, a apontar esta graça para outras pessoas, essa graça que vence. Nós podemos acelerar o processo de mudança. Como que nós poderemos acelerar o processo de mudança? Fale para os outros do Evangelho. Fale para os outros da graça. Fale para os outros daquilo que Cristo pode transformar na vida. E eu não falo apenas das pessoas que não conhecem o Evangelho, mas eu falo entre nós. Entre nós precisamos compartilhar a palavra por meio da oração, por meio de cânticos espirituais, por meio de um salmo, por meio de um recadinho. Manda um recadinho lá da internet. Achou uma postagem edificante? Manda mensagem edificante. Teu direct, manda o direct lá para aquele irmão. Olha, achei uma mensagem aqui para a gente ser edificado. Olha, falou com o meu coração. Né? É tão gostoso quando a gente manda um vídeo engraçado para o outro, mas a gente pode mandar também uma palavra de esperança, uma palavra de mudança. Você pode ser um bom conselheiro, as pessoas vão se achegar a você. Elas vão dizer: olha, meu irmão, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Está muito difícil. Eu não estou conseguindo vencer esse problema do meu coração. Eu tenho uma dificuldade e eu estou preso nessa dificuldade. E você vai estar lá para ajudar ele a amá-lo, a amá-la, de uma maneira que possa investir na vida da pessoa. Nós precisamos manifestar a graça e sermos corajosos. Corajosos para termos um amor capaz de falar a verdade para o outro em amor de frente. Nós precisamos ser corajosos. E por fim, meus irmãos, essa graça que transforma, ela é igual a quando uma criança está aprendendo a andar de bicicleta. Ela pega a bicicletinha, o pai vai atrás, lá no parque, e vai caminhando com a criança atrás, e a criança, de repente, ela começa a andar, ela esquece que o pai está atrás, ela começa a dizer assim: ó pai, estou conseguindo, eu estou andando, estou indo bem. Mas, na verdade, quem está mantendo o equilíbrio da bicicleta é o pai que está segurando ela pelo banco. A nossa vida, ela só vai crescer se nós dependermos de Deus. Deus é quem nos mantém no crescimento espiritual. Sem Deus, Jesus disse: sem mim, nada vocês poderão fazer. Deus tem nos colocado na vida de uns dos outros. Você estar aqui, nesse culto, nessa noite, você fazer parte desta igreja, não é por acaso. Os relacionamentos que Deus te dá não são teus. Deus colocou esses relacionamentos na tua vida para você ser treinado e para você treinar. Então você abençoa e é abençoado à medida que você convive, à medida que você está disposto a se abrir e não ficar segurando as coisas somente para você. Deus nos deu o que precisamos para mudar. E você precisa acreditar que Ele vai vencer. Nesse jogo que Deus tem para você, não tem virada. Não tem mais como perder de virada. Deus
vai vencer. Agora, você precisa confiar. Você precisa pegar os remédios que Deus tem da sua graça e aplicar na sua vida. E aí você vai mudar. Não tem como não mudar. Se você não quisesse, você não podia. E se você não pudesse, você não queria não mudar. Porque Deus vai mudar você pela sua graça. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos? Senhor, nós reconhecemos diante do Senhor que nós não conseguimos mudar nas nossas atitudes e nas nossas falhas pela nossa própria força. Nós somos muito fracos e nós somos muito orgulhosos. Quando a gente muda alguma coisa, a gente já acha que é o tal, quando na verdade não somos nada. Nós precisamos do Senhor para que a tua mudança atue em nós de uma forma superior, que molde o nosso coração, que molde o nosso caráter. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor humildemente que o Senhor venha até nós no seu socorro, no seu amor bondoso, e ofereça, ó Deus, o socorro que nós tanto necessitamos. Que o Senhor, ó Deus, nos faça enxergar aquilo que precisamos mudar. Que o Senhor nos dê a condição de vivermos em novidade de vida. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos esperar pelo dia em que a tua obra será completa em nossa história. E não haverá mais nada a ser feito, porque o Senhor vai nos fazer enxergar perfeitamente, vai nos fazer ter uma vida perfeita na presença do Senhor. Mas enquanto estamos nessa tensão, enquanto nós estamos sofrendo com as nossas dificuldades espirituais, que possamos não nos entregar a mentiras, que nós não duvidemos, ó Deus, de que o Senhor está operando, o Senhor está ativo, o Senhor é o guerreiro leal e fiel, que decidiu lutar por nós, em nós, para a glória do teu santo nome. O Senhor decidiu conquistar corações rebeldes para serem corações dependentes de filhos de Deus. Por isso, ó Deus, nós clamamos para que aquelas derrotas do nosso dia a dia sejam cada vez menores e as vitórias do Senhor sejam cada vez maiores em nosso caráter e em nossa maneira de agir. Estabelece o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós também perdoamos os que nos devem. Ó Deus, que o teu reino, o teu poder e a tua glória sejam estabelecidos sobre nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, amém.